A palavra medo significa fugir ou correr de alguma coisa. Então, quando Deus diz na Bíblia não tenha medo, Ele não está nos dizendo para não sentir medo. Ele está dizendo, quando sentir medo, não fuja. Quando você sentir medo, enfrente-o. E tenha essa atitude, eu não vou viver com medo. Alguém aqui entre vocês já descobriu que o inimigo fará com você o que quer que você tolere? Eu disse que ele fará com você aquilo que você tolerar. E alguns de vocês só precisam de um fogo do Espírito Santo aqui na barriga. O que eu quero dizer com isso é bem no fundo do seu ser, você estar determinado. Jesus morreu para que eu tivesse uma vida abençoada e eu vou ter uma vida abençoada. Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Mas Deus deu a nós um antídoto para o medo. É a fé. A fé. Quando o medo bater em sua porta, envie a fé para atendê-lo. Honestamente, eu acho que todos nós temos muito mais medo em nossa vida do que nós podemos até mesmo admitir. E sabe, geralmente se você tem um grande medo que faz palpitar o coração, aquele tipo de medo assim, eu estou com medo, e você entende, não é? Mas eu acho que há um monte de pequenos, subjacentes medos que têm estado por aí há tanto tempo, que nós meio que ficamos confortáveis com eles e nem mesmo reconhecemos que eles estão lá. Quantos pensam que poderia ser o seu caso? E assim, eu quero que nos livremos do medo, ok? E você não pode se libertar de qualquer coisa que você não reconhece e aprende a lidar com ele. E então, quando você o reconhece, você tem que confrontá-lo e enfrentá-lo. Uma coisa sobre o medo é que você não pode fugir dele e nem mesmo ficar longe. É isso que o medo gosta de fazer, adora persegui-lo e vê-lo ocorrer. E o que Deus quer que façamos é confrontar as coisas e lidar com as coisas e saber que porque Ele está conosco nós podemos fazer qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar que precisarmos. Você provavelmente vai me ouvir dizer um bom número de vezes neste fim de semana, Deus está com você. Essa é a principal razão que a Bíblia dá para não termos medo. Não temas, porque eu sou contigo. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E há algumas coisas que nós ouvimos tanto, que nós apenas nos acostumamos a ouvi-las e elas não significam para nós o que deveriam significar. E se você realmente tirar um tempo e parar durante todo o dia e pensar, Deus está comigo aqui agora. Deus está comigo nisso. Eu nunca estou só, Deus está comigo. Isso torna-se uma grande realidade consciente para você e começa a ficar muito legal perceber que você e Deus estão construindo uma vida juntos. Não é incrível? Veja, eu não sei se você sabe disso ou não, mas ele não vive no prédio da igreja. Você não vai ver Deus apenas no domingo de manhã? Você é a igreja. Você é o templo de Deus. Você é o seu edifício. Ele vive em você. E Ele disse, nunca te deixarei e nunca te desampararei. Amém? Assim, o medo significa fugir. A definição básica, se você procurar no grego, significa alçar voo, estar em fuga. E em outro lugar em Hebreus diz que não devemos nos recuar com medo. Assim, o medo pode nos fazer voltar para trás. Em outras palavras, não fazer o que sabemos que devemos fazer ou dizer o que nós devemos dizer. Quantas vezes na vida sentimos que precisamos conversar com alguém sobre alguma coisa e nós sentimos como se devêssemos fazer isso, mas apenas dizemos, bem, eu simplesmente não gosto de confronto. Bem, sabe, só porque você não gosta de algo, não significa que você não precisa fazê-lo. Nem todos gostamos do que fazemos, é por isso que precisamos do Espírito Santo em nós para nos mostrar o que fazer, para que possamos corajosamente
segui-lo? Então, coragem é fazer com medo. Coragem é fazer o que você sabe que deve fazer, mesmo que você sinta medo de fazer. Se você acha que vai ter um tempo na sua vida onde você nunca vai sentir medo de nada, está totalmente enganado. Você vai sentir medo em momentos diferentes em sua vida, até que você não esteja mais em um corpo humano. Porque essa realmente é a arma número 1 do diabo, que ele usa sempre contra o povo de Deus para afastá-los de seu destino ordenado por Deus. Amém? Pergunto-me quantas pessoas sentadas aqui esta noite se afastaram de algo em algum momento em sua vida, que era algo que realmente você deveria fazer, que teria acabado por ser realmente uma coisa legal, maravilhosa. E agora você tem só um pouco disso de eu gostaria de ter. Quer saber? Não vamos ficar aqui neste lado da vida e viver com arrependimentos. Vamos começar a fazer o que a Bíblia diz para fazer e viver pela fé. Agora, o diabo ele é uma fonte de medo. E o medo é como um veneno. Mas Deus deu a nós um antídoto para o medo. É a fé. A fé. Quando o medo bater a sua porta, envie a fé para atendê-lo. Amém? Agora, se você quiser estudar um pouco sobre veneno e antídotos, você sabe que existem certos antídotos que atuam em certos venenos. E assim, se você fosse envenenado, iria ao hospital e diria o que você tomou, um inseto que picou você, o que quer que seja, e eles lhe dariam um antídoto. Bem, a Bíblia ensina para nós que o inimigo virá contra nós com medo, que é um espírito maligno, mas o nosso Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. E nós somos incentivados por toda a Bíblia a caminhar pela fé, a viver pela fé. E então, deixe-me dizer, eu acho que muitas vezes as pessoas ficam com fé ou usam sua fé quando tem algum tipo de emergência. Bem, eu realmente preciso de um avanço, então pensamos que vamos orar a oração da fé e vamos conseguir. Mas a Bíblia nunca nos diz para fazer isso, ela nos diz para vivermos pela fé. O homem justo viverá pela fé. Então nós devemos exercer a nossa fé a cada momento de cada dia. Devemos viver pela fé e caminhar em fé. Em Romanos 1, verso 17, nós somos informados de que há uma justiça, a qual tem tudo a ver com o nosso relacionamento pessoal com Deus. Há uma justiça que é revelada na Bíblia, que realmente nos leva da fé para mais fé, para mais fé. E assim, tudo entra em toda a área de saber que Deus ama você e que Ele o ama completamente, que Ele está orgulhoso de você e tem um bom plano para a sua vida e que você é justo com Ele através do sangue de Cristo e que você está perdoado de todos os seus pecados. E assim, quanto mais você entender a justiça, bem como todas as suas implicações, quanto mais sua fé for construída e mais sua fé for construída, mais corajoso você será. Eu vou repetir, quanto mais a sua fé for construída, mais corajoso você se tornará. Porque se você for fazer alguma coisa que vale a pena fazer, terá que estar disposto a realmente estar errado para descobrir que você está certo. E veja, as pessoas que têm medo de Deus, ou medo de que Deus não as ame, ou medo de que Deus vá ficar zangado com elas se cometerem um erro, não vão fazer isso. Assim, tudo que tem algo a ver com a paz, a alegria, ou o sucesso na vida, todas essas coisas são baseadas no fundamento de saber quem você é em Cristo, que Ele ama você. Ama você, ama você, ama você. Ama você. E, em outras palavras, eu estou muito convencida daquilo que falamos muito por aí. Deus ama você incondicionalmente. Acho que nós ouvimos incondicionalmente tanto que eu decidi usar uma palavra um pouco diferente por algum tempo. E ela é completamente. Completamente.
Ok, eu estava lidando com algo semana passada e nós ficamos convictos em certas épocas, em áreas diferentes da nossa vida, e que Deus quer que subamos mais alto. Então, eu aprendi a realmente apreciar essa convicção do Espírito Santo. Eu não me importo com isso, eu gosto, eu recebo isso, porque para mim isso é um sinal de que Deus se importa comigo, que Ele me ama. E é exatamente assim que Ele quer que a gente se sinta. Quando eu comecei minha caminhada com Deus, toda vez que Deus me mostrava algo de errado comigo, eu me sentia condenada. Mas não é para isso que serve. A convicção não é para a condenação, a convicção é para nos fazer enfrentar uma situação e lidar com Deus para que Ele possa tirar isso de nós e fazer de nós pessoas melhores. E assim Ele está lidando comigo sobre algo, e sabe, quando Deus lida com você, é uma parte de mim que fica como que decepcionada comigo, porque às vezes fazemos coisas que nem sequer percebemos, que afetam as pessoas, e quando Deus te mostra, você fica, cara, sabe, quem já se sentiu assim? E então... Mas enquanto eu estava orando, eu me ouvi dizer, mas sabe, Senhor, é tão bom saber que mesmo que você esteja me mostrando alguma coisa que não é uma coisa boa, que você quer mudar em mim, enquanto você está lidando comigo sobre isso, eu ainda sei que você me ama completamente. Mas deixe-me lhe dizer, isso é liberdade. E levou-me muitos anos para chegar aqui. E eu notei que você está meio... Como Ele pode me amar completamente se Ele me disse que eu estou fazendo algo errado? Porque Ele não nos ama com base no que nós fazemos. Em vez de ser tão fácil de entender, Deus não nos ama com base no que nós fazemos. Ele nos ama porque Ele é amor. E é tudo o que Ele realmente sabe fazer. Ele não sabe fazer outra coisa, amém? Você tem uma justiça com Ele que foi comprada e paga com o sangue de Jesus Cristo. E não é baseada em suas obras, é baseada somente nele. Nós não somos justificados por nossas obras, somos justificados por Ele. E eu sei que é tão difícil de entender, porque no mundo, se você ouvir a palavra livre, você acha que há um custo oculto em algum lugar. Mas quando Deus diz livre, Ele realmente quer dizer isso, mas Joyce, Ele não se importa com aquilo que eu estou fazendo? Eu não disse que Ele não se importa com o que você faz. O que eu disse é que o que você faz não vai comprar o amor de Deus ou fazê-lo não amar você. A coisa toda é que entendemos isso para trás. Pensamos que se nós pudermos fazer bastante bem, Deus nos amará, mas Ele está nos dizendo, não, eu já amo você, então o que eu quero é que você faça aquilo que é certo e deixe-me trabalhar com você para mudá-lo, porque eu amo você e... Veja, ficamos tão maravilhados por Deus amar a nós. Maravilhoso você amar-me completamente, mesmo eu tendo sido idiota a semana inteira. Sim, Ele ama. Sim. Está tudo bem com vocês aí? Eu só quero que saibam que eu sei que vocês estão aí. Então Deus nos dá fé e precisamos caminhar por essa fé. E quanto mais soubermos o quanto Ele nos ama, mais poderemos exercer nossa fé. Lucas 18, verso 1 e verso 8. Também Jesus lhes contou uma parábola no sentido de que eles deveriam sempre orar e não se tornar covardes, desfalecer, desanimar e desistir. Então eu te digo, Ele vai nos defender e proteger e vingá-los rapidamente. No entanto, eu amo isso. Quando o Filho do Homem voltar, e Ele está voltando, você sabe que está, não é? Será que Ele vai encontrar persistência em fé na terra? 2 Pedro capítulo 3, verso 14... Diz, assim, amados, todos digam amados, porque vamos lidar com essa palavra aqui logo. Assim, amados, enquanto vocês estão esperando, estejam ansiosos para serem encontrados por Ele sem mancha ou mácula. Isso é a primeira coisa que Ele diz quando Jesus voltar. Estejam determinados que Ele não encontre nenhuma mancha ou mácula. Número 2, e em paz. Número 3, livres do medo. E número 4, livres de paixões agitadoras e conflitos morais. E assim, Ele coloca
bem na mesma sentença com o não ser imoral, coloca não seja encontrados com medo. Deus quer que você seja corajoso. Ele quer que você seja ousado. Ele quer que você faça orações bem corajosas. Bom, eu tenho duas pessoas aqui que parece que gostaram disso. Isso é bom. É para isso que Deus me enviou. Ele quer que você ore por coisas que você sabe que não merece. Eu disse, ele quer que você ore por coisas que você sabe que não merece. É por isso que, amados, nós oramos em nome de Jesus, não no nosso nome. Eu não digo, Deus, peço que faça isso por mim no nome da Joyce. Sim, isso é engraçado, certo? Nós somos todos como bem, isso não iria longe. Mas, cara, você deve ir e ler muitas vezes o que é que a Bíblia diz em João capítulos 14, 16, a respeito de pedir em seu nome. A Bíblia Amplificada, em particular, diz que quando pedimos em seu nome, nós estamos apresentando a Deus tudo o que Jesus é. Isso é o que significa dizer em nome de Jesus. Nos apresentamos a Deus. Olha, eu sei que não mereço, então não vou desperdiçar tempo orando em meu nome, mas eu vou fazer esta oração ousada, oração em nome de Jesus. Não porque eu acho que mereça algo, mas porque eu creio que seja a sua vontade. Eu prefiro pedir muito e obter metade a pedir pouco e obter tudo. Vou dizer isso de novo. Prefiro pedir muito e obter um quarto disso. Deus não vai ficar bravo com você se você pedir demais. Agora, não estou sugerindo que nós sejamos gananciosos, mas eu não estou nem mesmo falando tanto sobre coisas. Peça a Deus para revelar-se a você, para falar com você, para deixá-lo fazer grandes coisas na terra para Ele, para colocá-lo numa posição onde você possa levantar seu nome e glorificá-lo. De fato, eu acho que precisamos não apenas orar sobre coisas o tempo todo. A Bíblia diz que se nós nos deleitarmos nele, Ele nos dará as petições secretas e desejos do nosso coração. Então você pode deixar Deus saber o que você quer. Você não tem que acampar em cima disso por toda a sua vida. Sabe, eu faço orações ousadas. Eu pedi a Deus para me deixar ajudar a cada pessoa no planeta. E sabe, a palavra está indo lá fora. Mas, estamos fazendo alguns progressos. Amém? Estou feliz por não ter orado. Oh, Deus, abençoe meu pequeno estudo bíblico de 20 pessoas. Não que isso não seja bom, se é isso que você acredita que deveria estar fazendo, é isso que eu estava fazendo, então. Mas, ei, se você tem uma visão grande, é melhor você abrir a boca e começar a fazer ousadas orações. Então, seja encontrado livre do medo e livre de paixões agitadoras. Agora, eu quero dizer isso muito claramente. O medo atormenta. 1 João 4, no medo há tormento. Agora, eu cresci entrincheirada no medo, apenas entrincheirada no medo. Meu pai era mau, ele controlava todo mundo com medo. Medo de ser espancada, medo de ser estapeada, medo de deixá-lo zangado. Medo de sei lá o quê. Apenas medo. E então levou-me um longo tempo com a ajuda do Espírito Santo para conseguir sair daquilo. E então eu ainda lido com as coisas como todo mundo lida. Ninguém está livre do medo enquanto estiver em um corpo humano. E é nosso objetivo manter-nos em movimento. Amém? Mantenha-se em movimento e então avance. Então, será que ele vai encontrar fé? Quando ele voltar, bem, o que é fé? Hebreus 11:1 diz, a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas que nós não vimos. Assim, uma vez que você tem uma manifestação, você realmente não precisa mais da fé nesta área? Mas enquanto você não vê o que você quer ver ou espera ver, é quando você precisa da fé. Tenho fé
que Deus está comigo e que as próximas 10 palavras que saírem da minha boca vão fazer sentido. Depois que eu tiver pregado esta mensagem hoje, ido para casa e sentir-me bem sobre isso, então não preciso da fé para isso mais? Então eu tenho que ter fé para ter um bom sono hoje à noite. E em seguida ter fé que tudo amanhã vai funcionar bem. Nós andamos pela fé, vivemos pela fé. Então eu particularmente gosto de uma definição que a Bíblia Amplificada dá em Colossenses capítulo 3 sobre a fé, que a fé é a inclinação de toda a personalidade humana sob Deus em absoluta confiança e convicção em seu poder, sua sabedoria e a sua bondade. Seu poder, sua sabedoria e sua bondade. Em outras palavras, Deus tem o poder de fazer o que precisa ser feito em sua vida. Ele tem a sabedoria para saber como fazê-lo direito e Ele é bom o suficiente para querer fazê-lo, mesmo para alguém como nós, que não merecemos nada. Agora, quem não ficaria animado com Deus maravilhoso assim? Irrita-me demais as imagens que o mundo mostra de Jesus às vezes. Esse cara pequeno, todo caído assim. Sabe, aquele bebê pequenininho, anjos gordinhos com pequenas asas, sabe? Vamos lá, quando você encontrar o seu anjo, não vai ser um bebê pequenininho, gordinho, com pequenas asinhas. Provavelmente vai te assustar pra burro. Amém? Senhor, Jesus tem fogo em seus olhos e uma grande espada saindo da sua boca, e ele monta um cavalo branco, veste uma túnica tingida de sangue, sabe? E é assim, Tudo bem. Êxodo 14:10. Quando o faraó se aproximou, os israelitas levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles. E os israelitas ficaram muito assustados e, cheios de medo, clamaram ao Senhor. Agora, Deus estava libertando eles. Estavam sendo perseguidos pelo inimigo. Você já se sentiu assim mesmo, Deus estando no processo de libertá-lo? Às vezes você está sendo perseguido pelo inimigo? E eles tinham um mar vermelho na frente deles, isto era uma impossibilidade? E eles estavam sendo perseguidos pelo inimigo por trás? Bem, isso é o que você chama de estar entre a cruz e a espada. Amém? Mas em nosso exemplo nós temos a cruz conosco, e ele remove a espada. Mas tenho certeza que todos nós temos algum tipo de mar vermelho à nossa frente, algumas impossibilidades que nós não sabemos como no mundo vamos fazer isso. Vamos lá, alguém tem um isso em sua vida? Eu não sei no mundo como eu vou fazer isso. Amém? Então se você olhar para trás, você é como, oh não, o diabo ainda está me perseguindo. E sua tentação é fugir para onde? Bem, eles ficaram querendo correr de volta ao Egito, que teria sido realmente ruim, mas isso que as pessoas fazem, elas retrocedem todo o caminho de volta de onde vieram, porque não querem lidar com o que vai precisar para ir em frente. E, cara, isso é a última coisa que você deve fazer. E disseram a Moisés, é porque não há sepulturas do Egito que você nos trouxe aqui para morrer nesse deserto? Por que você nos trata assim? Por que nos tirou do Egito? Então agora eles estão culpando Moisés por tudo? O que é outra mensagem inteira? Não lhe dissemos no Egito, deixe-nos em paz para servir os egípcios? Seria melhor para nós servir os egípcios do que morrer aqui no deserto. Agora eles têm uma má atitude para com Moisés? Vamos lá, quando você está naquele lugar, quantos de vocês aqui são assim? Deus, só sinto como se eu fosse morrer. Isso vai matar-me. Vamos, isso vai me matar, eu simplesmente não posso fazer isso, eu só quero morrer, Deus. Ok, graças a Deus pelo capítulo 14. Desculpe, de volta ao verso 3, desculpe-me. E Moisés disse ao povo, não tenham medo, fiquem firmes, fortes, confiantes, corajosos e vejam o livramento que o Senhor dará a vocês hoje, porque os egípcios que vocês viram hoje, vocês nunca mais os verão novamente. Quero lembrá-lo mais uma vez que o medo é um beco sem saída, mas a fé sempre tem um futuro.
Não importa o que aconteça, nós podemos nos alegrar em saber que Deus pode lidar com tudo aquilo que estamos enfrentando. Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Assim você não tem que temer não estar fazendo o suficiente, você não está fazendo. E não só isso, nunca vai fazer o suficiente. Jesus fez o suficiente. Fizemos uma pesquisa em nosso escritório e eu perguntei. Eu disse, eu gostaria de saber algumas coisas que as pessoas realmente gostariam de ouvir na pregação. Quais os assuntos que elas gostariam mesmo de ouvir? E isso foi alguns anos atrás. E foi muito interessante, havia muitos assuntos interessantes, mas o que a maioria respondeu foi, eu quero saber quando eu estou fazendo o suficiente. Eu achei realmente interessante. Quando eu estou orando o suficiente? Quando estou lendo a Bíblia o suficiente? Quando estou fazendo boas obras o suficiente? Quando estou fazendo o suficiente? Eu tenho medo de não estar fazendo o suficiente. Alguém já passou por isso? Sempre pensando? Ou você tem esse medo? Ou você tem um diabinho sentado em seus ombros? Bem, o que você vai fazer? O que 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 vai fazer? E isso joga você no modo obras da carne. Você precisa orar até sentir paz. Não ore pelo relógio. Não ore porque alguém veio à sua igreja, ou você viu pela TV alguém que deu testemunho de orar 5 horas a cada manhã, então você vai tentar fazer o mesmo porque elas fazem assim. Você vai ser uma pessoa miserável, entediada, infeliz. Eu tentei isso uma vez. Anunciei para minha família, vou começar a orar 4 horas todos os dias. Tivemos a visita de uma intercessora e, cara, ela tinha o poder de Deus sobre ela. Eu pensei, glória a Deus, eu quero isso também. Bem, o único problema foi que ela era ungida para fazer isso e eu não era. Eu orei sobre tudo que eu sabia, pensando que tinha passado 3 horas e só tinha passado 5 minutos. Deus tenha misericórdia. Eu não queria sair da sala de oração e eu tirei uma soneca. Quem já cochilou na oração? É quando você vai orar e você cai no sono, isso é o que eu chamo de cochilo de oração. Você acorda de vez em quando, ó Senhor, eu te amo, obrigado, Jesus. Ó, sim, eu cochilo de vez em quando. E então eu ouvi uma pregação sobre você não pode orar comigo pelo menos 1 hora. Então todo mundo, no mundo inteiro, estava tentando orar 1 hora por dia. E espanta-me as coisas que nós aparentamos que Deus nos ungiu a fazer e nós falamos para todo mundo que eles têm que fazer também. Não me pergunte quanto tempo eu oro, eu nem vou lhe contar, eu nem sei mais. Eu oro muito ao longo do dia, eu não sei, eu não me importo. Hoje em dia eu não estou medindo e contando todas as coisas que eu faço. Gente, eu fiz muito disso. Eu entrei no programa para ler a Bíblia em 1 ano e você tinha que ler 6 capítulos por dia para conseguir em 1 ano. 2 em Provérbios, 2 em Salmos, 1 no Velho, 1 no Novo. Eu esqueci qual a fórmula. Eu fiz tudo certo por alguns dias e eu marcava no meu calendário. Tínhamos um calendário de marcações. A Karen ama fazer marcações. Quero dizer, nós ficamos animados com as marcações.
Eu coloquei meu calendário na geladeira e... Realmente a razão pela qual eu coloquei na geladeira. Eu lhe digo a verdade. Eu não sabia todas essas coisas porque eu não sabia como ser honesta comigo mesma. Eu colocava ali para que todos vissem o que eu estava fazendo. E eu fazia as minhas marcações e eu andava na frente da geladeira e a minha carne apenas inchava. Oh, eu serei muito melhor se eu orar 4 horas por dia. E lendo toda a Bíblia em um ano. Bem, isso funcionou por um tempo, quando eu comecei a ficar para trás. Eu estava cerca de 36 capítulos atrás, e assim, eu tinha todos esses buracos ali no meu calendário, então, quando eu andava por esse calendário estúpido, ele ficava me condenando o tempo inteiro. Levei anos para superar isso, até que Deus me disse: você vai parar de ficar contando tudo o que você está fazendo, Joyce. Davi contou o povo para que ele pudesse se sentir bem sobre si e deixou uma maldição no campo. Oh, eu poderia derrotar o inimigo. Olha para quantas pessoas eu tenho. Assim você não tem que temer não estar fazendo o suficiente, você não está fazendo. E não só isso, nunca vai fazer o suficiente. Jesus fez o suficiente. Ele fez o suficiente. Nós fazemos o que o Espírito nos guia a fazer, nós fazemos o que estamos ungidos para fazer e nós não nos comparemos com outras pessoas, porque Deus unge pessoas diferentes de formas diferentes. Vem agora. O meu tempo com Deus, meu tempo de oração na parte da manhã é como tomar um café da manhã espiritual. Eu não sei como explicar para você, mas eu sei quando eu estou satisfeita. Às vezes tenho que comer 2 horas, às vezes 30 minutos, às vezes 45, mas eu sei quando estou satisfeita. E quando eu me sinto satisfeita, eu me sinto completa e eu me sinto pronta para o dia. Mas eu não vou sair da minha casa até que eu tenha tomado o café da manhã espiritual, porque sei que além dele eu não posso nada. Eu tenho fraquezas, eu preciso de sua força. Eu sou imperfeita, então eu preciso do perfeito trabalhando através de mim em todos os momentos. Mas não preciso contar tudo o que faço. Na verdade, eu acho que isso é ofensivo a Deus. Sabe por quê? Você se sente bem sobre si mesmo se faz muito. E sente-se mal sobre si mesmo se você não faz. Não estou dizendo que há algo errado em ter metas. Se você quiser ter uma meta de orar todos os dias durante 30 minutos, isso é bom. Mas não ore na carne. Não se sente lá e faça-se chegar a algo quando você já disse tudo o que precisa. Se já disse tudo o que precisa e quer ficar mais 30 minutos, apenas pare na presença de Deus e diga: aqui estou, Deus, a maior bagunça do universo, ajuda-me. Vamos lá, Deus quer uma comunicação honesta e não um monte de bobagens religiosas. Jesus não morreu para que pudéssemos ter uma religião, Ele morreu para que pudéssemos ter uma relação pessoal de amizade e intimidade com Ele. Intimidade. A vida é real, problemas são reais. Traga Jesus para a sua vida real, não apenas para a sua igreja, para a sua vida real. Aleluia. Eu estou meio que gostando disso. Vejamos Efésios 2, 8 e 9. É uma escritura que usamos para a salvação, mas precisamos aplicá-la a todas as áreas da nossa vida. Pois é por livre graça, favor imerecido de Deus que você está salvo. Liberto do julgamento e feito participantes da salvação de Cristo, através da fé. E isso, a salvação, não vem de vós mesmos, não do seu próprio fazer, não veio através de seu próprio esforço, mas é dom de Deus. Não por causa de obras, não cumprimento das exigências da lei, para que ninguém se glorie. E não é um resultado do que qualquer pessoa possa fazer para que ninguém possa orgulhar-se nele ou levar glória para si mesmo. Esta é a verdade. Número 5. O medo de aproveitarem-se de você.
Eu ainda lido um pouco com isso. Deus nos diz para sermos mansos e humildes, mas nós tememos que se obedecermos, as pessoas andarão por cima de nós. Estamos com medo de que elas tirem vantagem de nós. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, vos exalte. Mansidão não é fraqueza, mas é força sob controle. Eu sempre tive a atitude: você não vai falar comigo assim, você não vai me tratar mal. Eu não sabia como esperar em Deus para ser meu defensor. Eu queria ter a certeza que poderia resolver tudo por mim mesma. Eu tinha sido maltratada na minha vida e eu meio que fiz uma promessa para mim mesma: ninguém vai me maltratar novamente. Quando você faz esse tipo de promessa interna, às vezes você tem momentos difíceis nos relacionamentos. Tenha cuidado com esse tipo de pensamento. Eu tenho medo de confiar nas pessoas, não posso confiar em ninguém. Isso não é totalmente verdade. Mas eu vou te dizer, você não tem que temer as pessoas tirarem vantagens de você, elas vão. Você não tem que ter medo disso. Alguém vai tentar de vez em quando, mas Deus é o seu defensor e Ele vai lidar com aquelas que tentarem abusar de você. Deus lidará com elas. Você não pode isolar-se a si mesmo, recusar-se a se envolver com ninguém porque você está com medo de ser ferido. O amor dói. Você não pode amar e nunca sentir dor. Se você se abre ao amor, você vai ter um pouco de dor, mas você causa dor também. Olá. Obrigada pelo encorajamento. 2 Timóteo 4,14. Eu quero que você vire algumas coisas para Deus hoje. Basta virá-las para Deus. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, disse Paulo. O Senhor lhe pague segundo suas obras. Cara, eu gosto dessa atitude. Rapaz, esse cara realmente se aproveitou de mim e me maltratou. Sabe, Deus falou ao meu marido anos atrás e disse algo que nos ajudou em muitas situações da nossa vida. Ele disse: ninguém pode roubar de você se você tiver confiança em mim. Porque tudo que tirarem de você, se você é uma pessoa de integridade, o que tirarem de você, se eu tiver que passar através de 1000 pessoas, eu tirarei delas e devolverei a você. E assim, Dave e eu nem sequer ficamos bravos mais. Se nós temos algum tipo de reparo feito e eles não fizeram direito, eles não vão voltar para corrigir. Nós fazemos o que podemos para tentar levá-los a assumir a responsabilidade adequada e corrigi-los também. Mas se não fazem, dizemos: bem, não ficarei chateado. Vire para Deus. Eles não podem roubar de nós, Deus. Confiamos em Ti para nos devolver. Eu quero encorajá-lo a fazer isso. As pessoas não podem roubá-lo se você tiver a atitude de Deus. Eles não podem roubar de mim, porque você vai tirar deles e trazer de volta para mim de um jeito ou de outro. Você está no comando da minha vingança. Você vai me pagar de volta. Caso contrário, você vai ficar louco o tempo todo porque as pessoas não estão sendo corretas. As pessoas no mundo nem sequer nos tratam bem. Especialmente não do jeito que o mundo é hoje em dia. Há mais pessoas lá fora que não mantêm sua palavra, eu penso, do que as pessoas que o fazem. Então é difícil, é um desafio constante. E eu tive pessoas que eu nunca pensei que fariam certas coisas como fizeram, eu simplesmente fiquei de boca aberta. E a primeira coisa que vem à sua mente, e na minha também, é: não se pode confiar em ninguém, eu não vou confiar em ninguém mais, eu não quero saber. Mas depois eu penso, eu digo: é errado, eu não vou fazer isso, porque não é justo colocar isso em outras pessoas. Há pessoas boas, há grandes pessoas, pessoas maravilhosas que mantêm a sua palavra e podemos confiar nelas. Não deixe que o diabo minta para você e coloque-o no medo de que todos vão tirar vantagem de você. Número 6. O medo de envolvimento. Você sabe, estar envolvido com as pessoas é muitas vezes confuso. E até mesmo decepcionante. É complicado se envolver com as pessoas. Significa trabalhar através de questões que surgem devido às nossas diferenças, às nossas falhas. E às vezes isso dá muito trabalho e sentimos como se preferíssemos não mexer com isso.
Obrigada, mas eu vou fazer isso sozinho. Isso significa confronto. A maioria de nós prefere não queremos confrontar questões. Nós não gostamos de delegar para outras pessoas, trabalhamos até a morte, ficamos esgotados e acabamos murmurando, resmungando e reclamando, porque tudo o que fazemos é trabalhar o tempo todo. E não vamos delegar nada a ninguém, porque não queremos ter que aturar os seus pontos fracos. Eles não sabem fazer como fazemos. Porque afinal somos os únicos que fazem tudo certo. Estou lhe dizendo, eu estava quase morta há 6 anos atrás devido ao trabalho que eu tinha feito na tentativa de construir esse ministério e fazer o que eu senti que era a vontade de Deus. E foi mais fácil nos primeiros anos, mas a um ponto de saturação eu comecei a sentir como se eu simplesmente não pudesse mais fazê-lo. E tudo o que eu tinha feito era trabalho, 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 trabalho. Sabe, eu já escrevi 90 livros. Eu não fiz isso em férias. Amém? E eu não me arrependo. Quero deixar um legado para o corpo de Cristo de 100 livros. Esse é o meu objetivo. Quero que as pessoas estejam lendo meus livros muito tempo depois que Jesus me levar para casa. Porque alguns dos livros que mais me impactaram na vida são livros que foram escritos nos séculos 16 e 17. Então, quando a palavra está no papel, ela está lá para sempre. Obviamente, você pode ver pelo tamanho do ministério e pela quantidade de coisas que Deus nos tem deixado fazer, que isso levou uma quantidade enorme de trabalho. E eu me lembro de que alguns anos atrás eu disse para o meu marido, sabe o quê? Eu não vou trabalhar tão duro mais, eu não posso mais fazer isso. Se tivermos de reduzir este ministério e torná-lo menor, então eu vou fazê-lo. Bem, apenas sobre esse tempo, o nosso filho mais novo, que agora tem 31 anos, nesta época tinha 25 anos e voltou a trabalhar conosco. Ele trabalhou por um tempo, depois saiu, depois voltou a trabalhar conosco e eu percebi que Deus o colocou lá para tirar muito da responsabilidade que eu estava tomando. Nosso filho mais velho já trabalhou para nós e ele terminou as missões mundiais, mas um monte de coisas que eu estava lidando eram coisas com a TV e o rádio. Eu não fazia tudo sozinha, mas depois eu me envolvi com essas coisas e eu finalmente sabia que se eu não tivesse qualquer descanso ou alegria ou qualquer paz, que eu não poderia fazer tudo aquilo mais. Eu não poderia fazer nada mais. E muitos de vocês têm dito, eu não posso fazer isso por mais tempo. Tem alguém dizendo, eu não posso fazer tudo isso por mais tempo. Bem, Dave e eu raramente nos envolvemos na gestão do escritório. Sabemos o que está acontecendo, quando é necessário a gente se envolve, ficamos no topo de tudo. Mas eu estou me dando agora para o que eu realmente fui chamada para fazer. Eu posso fazer um monte de outras coisas, mas eu não fui chamada para fazê-las. E só porque você pode fazer alguma coisa não significa que você deveria estar fazendo, ou apenas porque você fez isso por um certo número de anos, não significa que você ainda deveria estar fazendo. Há épocas em nossas vidas e nós deveríamos mudar as coisas para nossa próxima geração. Bem, tudo o que eles fazem não é o que eu faria, com certeza. Eu vejo as capas de alguns dos nossos CDs, às vezes eu penso assim, eu não gosto disso. Mas sabe o quê? Não é importante o suficiente para eu não passar por cima. E há coisas assim que acontecem, você sabe. Aqui e ali, para ser honesto, eu nem sequer presto muita atenção porque o resultado final é muito grande, gente. A bênção de Deus, de crescimento do ministério, as pessoas estão sendo ajudadas, eu não tenho que gostar de tudo. E você não tem que gostar de tudo também. Estávamos numa reunião do conselho e ainda estava tendo dificuldades em deixar as coisas. Muitas vezes queremos ter alguém fazendo o trabalho, mas ainda queremos dizer-lhes tudo o que fazer.
Você não pode dar às pessoas responsabilidade sem dar autoridade. E se você dá autoridade, então você tem que recuar e ficar fora de algumas coisas. Você não pode procurar defeito em tudo. E falávamos sobre as cores para a revista, e eles queriam usar algumas cores que não gostei. Eu disse, eu não gostei dessas cores, e meu filho disse, bem, as pessoas gostam. E eu disse, eu não. E ele disse, desculpa, eu não sabia que você foi chamada para ministrar a si mesma. Uau! Porque eu quis dizer, eu não vou gostar e não vai parar a impressão. Desculpe, eu não sabia que tudo aqui era para você. Eu precisava ouvir isso dele. Ele é o único que poderia se safar me dizendo isso. E ele estava absolutamente certo. Eu não tenho que gostar de tudo. Todo mundo não é como você. Nem todos fazem tudo do jeito que você faz. Mas você pode ficar bravo ou deixar as pessoas te ajudarem. Vamos para Êxodo 18, apenas um momento, quero lhe mostrar algo. Isto vai mostrar o ponto de vista. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele estava fazendo para o povo, ele disse, o que é isso que você está fazendo para o povo? Por que você se senta sozinho assim? Não seria diferente se eu olhasse para você e dissesse, por que você está fazendo tudo isso sozinho? E as pessoas ficavam à sua volta, de manhã até à noite. E Moisés diz ao seu sogro, porque as pessoas vêm a mim para consultar a Deus, por certo, todo mundo quer que eu faça tudo. Todo mundo quer falar comigo ao telefone, todo mundo quer que eu faça isso, todo mundo quer que eu faça aquilo. Então eu falo, eu não posso e não vou. E todos em sua família, todos seus amigos, as pessoas que dependem de você, elas querem que você faça tudo, elas apenas dizem, bem, você sabe, eu preciso que você faça, ninguém faz como você. Agora observe, olhe para Moisés. Quando eles têm uma disputa, eles vêm a mim. E eu julgo entre um homem e o seu próximo, e eu lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. Muitas vezes gostamos disso, bem. Todo mundo vem a mim, todo mundo vem a mim, isso me faz sentir bem quando todos vêm a mim. O sogro de Moisés disse, a coisa que você está fazendo não é boa. Vamos ver a próxima coisa. Você certamente irá desgastar tanto a si mesmo como a este povo. E aqui está o que acontece. Eu creio que Deus circunda cada pessoa com as pessoas que elas precisam para ajudá-las a fazer o que Deus a chamou para fazer. Eu acredito nisso. Eu posso dizer tudo o que está acontecendo através do nosso ministério. Eu quero ser honesta com você, exceto a pregação e escrita e o ensino e a oração, eu tenho pouco a ver com tudo isso aqui. Porque Deus enviou as pessoas para fazer a parte que eu não posso fazer, mas eu tenho que deixá-las fazer. E até mesmo em uma unidade familiar. Deus dá o que você precisa nesta unidade familiar. Alguns de vocês, senhores, estão administrando tudo e vocês poderiam dar ao seu marido algumas coisas, mas se você fizer isso, tem que dar a ele alguma autoridade? Homem, só eu faço todo o trabalho aqui nesta casa. Bem, não temos tempo para esse assunto. Quantos de vocês estão contentes por não termos tempo? Nós queremos que nossos maridos sejam cabeça espiritual da casa até que eles querem começar a tomar alguma autoridade? Apenas volte para sua cadeira e fique lá. Deite-se e assista um pouco de TV, meu bem. Eu queria que você pagasse as contas, mas agora que está me dizendo que eu posso ou não gastar, eu vou retirar. Obrigada. Isso está tão divertido, eu mal posso suportar. Amém? Você tem algumas crianças que poderiam ajudar, mas elas não podem fazer como você. Sim. O sogro de Moisés disse algo sensato. Você vai desgastar a si mesmo e as pessoas. Sabe o que acontece com as pessoas quando Deus coloca alguém, digamos, numa igreja ou em uma corporação que está dotada para certas coisas e ninguém os usa? Eles
Ficam descontentes e infelizes e eles começam a murmurar e reclamar e encontrar falhas em tudo. Porque Deus não nos criou para o tédio. Não há nada pior do que ter que sentar e assistir alguém tentando fazer algumas coisas em que não é tão bom como você, mas eles não vão deixar você fazer por medo de que você possa roubar um pouco do seu trovão ou não fazer do jeito que eles queriam que fizesse. Você não precisa ter medo de se machucar se você se envolver. Você irá. Você não gostou muito? Mas você vai sobreviver. E você vai crescer. E você vai aprender. E você vai se recuperar. E você vai ter alguma ajuda. Bem, o medo absolutamente não tem que governar a sua vida. Você pode enfrentá-lo de frente, dominá-lo e encontrar a liberdade em Cristo para fazer o que Deus lhe chamou para fazer. Você pode fazê-lo mesmo se você tiver que fazê-lo com medo. Tenho certeza que, assim como eu, você também deseja conhecer a Deus intimamente. Mas o que devemos fazer para alcançar esse nível de amizade com o Senhor? Através deste livro, Conhecendo Deus Intimamente, quero compartilhar o caminho que eu mesma trilhei para encontrar Deus de modo íntimo, até ter condições de conhecer a sua vontade e viver segundo os seus propósitos para a minha vida. Você também vai aprender a deixar o Espírito Santo conduzir completamente a sua vida e te levar a lugares mais elevados, experimentando esse relacionamento profundo e íntimo com Ele. Leia você também este livro maravilhoso, Conhecendo Deus Intimamente. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Pai Celeste, eu te amo. Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que você morreu por mim. Você pagou pelo meu pecado. Eu sei que sou um pecador. Eu sinto muito pela maneira que eu vivi. Por favor, me perdoe. Eu estou perdoada. Eu recebo Jesus. Pela graça de Deus, eu o recebo. Como um presente maravilhoso na minha vida. Eu sei que eu nunca mais serei o mesmo. Eu creio que eu estou salvo. Eu estou salvo. Eu sou teu para sempre. Amém. Você significa mais para nós nos Ministérios Joyce Meyer do que você imagina. Agradecemos a você e a nossos amigos e parceiros por fazer possível esse ministério em todo o mundo. Juntos estamos alimentando os famintos, vestindo os pobres e apresentando o Evangelho para as nações. Por favor, entre em contato conosco ou visite joycemeyer.com.br hoje para compartilhar seus pedidos de oração, saber mais sobre nossos recursos, consultar a programação das conferências de Joyce e se juntar a nós em parceria enquanto compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Bom, no meu livro Viver Corajosamente, eu ensino sobre um tipo de medo único, que é o medo de não estar fazendo o suficiente. E você pode pensar, isso é algo que eu realmente nunca pensei a respeito. Você sabia que esse é o medo número 1 que as pessoas têm? Uma vez fizemos uma enquete em nosso escritório para ver quais eram as coisas que mais preocupavam as pessoas. Então, eu acho que a questão que colocamos para eles foi, se você pudesse pedir a Deus qualquer coisa, o que seria? E várias pessoas disseram, eu gostaria de saber quando eu faço o suficiente. Sabe, nós amamos a Deus e nós queremos fazer o que é certo. Queremos estudar a palavra, queremos orar, mas há sempre essa ameaça mentirosa do diabo de que você não faz o suficiente. Você não ora nem estuda o suficiente. Você não se dá o suficiente, não tem sido uma boa esposa o suficiente. Não tem sido uma boa mãe o suficiente. E você não come as coisas certas o suficiente. E, em primeiro lugar, deixe-me dizer, Deus não está contando. Ele não está sentado no céu em algum lugar com um pedaço de papel dizendo se você fez certo, você não fez certo, você fez certo, você não fez certo. Ele enviou Jesus para morrer pelos nossos erros e podemos contar com isso. Eu estou tão feliz por ter aprendido, eu me levanto todos os dias, eu amo a Deus, tento fazer o melhor que eu posso, mas eu já sei antes de começar que não vai ser bom o suficiente, não vai ser o suficiente. Se nós fizéssemos o suficiente, não precisaríamos de Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Ele é o único que é mais que suficiente. Nós servimos a um Deus que é mais do que suficiente. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento era El Shaddai, o Todo-Poderoso Deus, o mais do que suficiente. Sou grata por ele não ser o Deus do mal, consigo sobreviver. Ele é o Deus do mais que suficiente. E eu adoraria que você se acalmasse sobre se você está fazendo o suficiente ou não. Você sabe, eu tive um problema real com isso em minha vida, porque, em primeiro lugar, eu fui abusada sexualmente por meu pai por muitos anos, então acabei com a verdadeira baixa autoestima. E eu sou uma trabalhadora nata, eu tenho uma personalidade forte e colérica, então eu tenho uma tendência a ficar motivada pela realização, mas aí eu a deixo entrar numa área onde eu estou recebendo meu valor pelo que fiz. Eu não recebi isso de meus pais porque eu não cresci realmente bem fundamentada, que eu era valorizada e amada, que eles me amavam e me valorizavam, que Deus me amava. Portanto, todos nós queremos ter valor. Na verdade, eu não acho que possamos sobreviver se não nos sentimos valorizados. Assim, pois, se não obtemos da forma certa, vamos tentar encontrar em outros lugares para conseguir esse valor. E eu tinha através do meu trabalho. Eu acho que muita gente faz isso. Honestamente, acho que muitas pessoas estão simplesmente se estressando demais porque elas estão tentando provar para si mesmas e para todos que eu tenho valor. E assim eu trabalhei. Eu finalmente tive que aprender que eu não poderia trabalhar tão duro porque eu estava criando muito estresse em minha vida. E não é só isso. Quando você não faz nada a não ser trabalhar, você acaba ficando amargo porque você se sente como escravo. Mas eu tive que estar disposta a colocar aquilo de lado. E parecia que não importava o quão duro eu trabalhasse, eu ainda sentia que não era o suficiente. E eu aprendi que não importava o que eu tinha na minha lista de afazeres para o dia, no final do dia, eu ainda tinha alguns deles por fazer. Então eu olhava a lista e pensava, eu não fiz o suficiente. E sabe o que? Estou feliz em anunciar que eu estou livre disso agora. E você pode se livrar disso também. Deus não mantém o registro do que você faz. Sua retidão com Ele não é baseada no que você faz, é baseada no que Cristo fez e sua fé nele. Então você deixa Deus te guiar e até mesmo perceber isso. Você não pode olhar para alguém e dizer, eu deveria estar fazendo o que você está fazendo. Sabe, pessoas diferentes têm diferentes dons, diferentes quantidades de graça, e pode haver uma mãe que pode criar 3 filhos, manter um emprego em tempo integral, mas pode haver uma outra mãe que não consegue lidar com isso. E sabe, isso não significa que você é menos, ou que você não tem valor, ou que você não está fazendo o suficiente. Significa apenas que você é diferente. E você tem que fazer o que Deus lhe pediu para fazer e viver na graça que Ele te deu. E não estar preocupado com o que Ele está determinando para outro. Você sabe, eu sou a pessoa cujo rosto todo mundo vê. Meu rosto na TV e assim eu sou como que o rosto do ministério. Mas o meu marido é igualmente uma parte muito importante do ministério. Ele só não foi chamado para ensinar a palavra. E bem no início da nossa
caminhada no ministério, foi muito difícil para o Dave. Então ele orou a respeito, Deus colocou em seu coração: se você vive na graça que eu te dei, sempre será feliz. Não tente fazer o que a Joyce faz. Não é o que eu te chamei para fazer. Faça a parte que eu te dei para fazer. E você sabe, Dave tem um papel importante. Ele tem uma parte e você tem uma parte. Outras pessoas têm uma parte. Não se sinta pressionado a fazer mais que a sua parte. Então você faz o que Deus lhe deu para fazer e não acredite mais na mentira que você não tem feito o suficiente. Cristo é mais do que suficiente. Nós não precisamos tentar ser mais do que suficiente. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Eu vou ensinar uma série sobre confronto. O confronto. Falaremos hoje à noite e amanhã de manhã sobre confrontar o medo. Porque você pode perceber que o sentimento de medo nunca vai desaparecer completamente de nossas vidas. Quando a Bíblia diz não temas, isso não significa não sinta medo. Isso significa quando você sentir medo, continue avançando para fazer o que você acredita que deveria fazer. Você não é um covarde se sentir medo. Somos covardes quando nos entregamos a esse sentimento. E quando obedecemos ao que o inimigo quer para nós e desobedecemos a Deus. O medo nos impede de fazer progresso. Alguém aqui que já sentiu como se deixasse que o medo impedisse de fazer o que você sabe que você deveria supostamente estar fazendo? Vejamos, certo. Então vamos falar sobre o confronto com o medo. Foi uma grande revelação para mim quando eu finalmente percebi que eu não podia controlar o sentimento de medo. Que em vários momentos, se era uma situação nova ou uma situação muito difícil, ou uma situação em que parecia que não haveria resposta e eu estava suscetível ao medo, mas eu poderia aprender a fazer com medo. Eu ainda poderia fazer o que eu acredito que Deus queria que eu fizesse, mesmo que eu estivesse tremendo, suando, nervosa, com qualquer tipo de manifestação física que temos no medo. O confronto é algo que a maioria das pessoas odeia, mas é algo que se você não faz em sua vida, se você não aprende a enfrentar o diabo, se você não aprende a enfrentar e confrontar circunstâncias e situações, se você não aprende que às vezes vai ter que confrontar as pessoas, então eu posso lhe dizer que você vai ter uma vida miserável e nunca vai ser aquilo que foi criado para ser. As pessoas dizem: eu odeio o confronto. Eu não sou bom em confrontar. Eu não sei de ninguém que ama isso, mas eu posso te dizer que você tem que aprender como fazê-lo e fazê-lo corretamente. Então, Pai, obrigada pela palavra esta noite. Cremos que muitos serão ajudados. Eu acredito que todo mundo precisa desta palavra, inclusive eu. Então eu só vou começar a pregar para mim e deixar todo mundo ouvir. Obrigada, Senhor. Amém. Êxodo 14. Os israelitas imploraram a Deus para tirá-los do Egito. Eram escravos lá. Certamente oraram por muito tempo. Deus os libertou, Ele os tirou do Egito. Com mão forte os tirou do Egito. Deus realmente mostrou todos os tipos de milagres e sinais e maravilhas e coisas. E eles deveriam ter sido transformados tendo uma fé sólida. Poderíamos pensar que eles nunca mais duvidariam de Deus ou teriam qualquer medo. Mas eis que eles estão fora no deserto e agora Deus os levou de propósito para o Mar Vermelho. A Bíblia diz que havia uma rota que poderiam ter tomado, que era mais perto, que passava ao redor do Mar Vermelho, mas porque eles ainda não estavam prontos para a guerra. Declaração muito interessante. E ele os levou direto ao Mar Vermelho, e quando olharam para trás, o exército egípcio estava indo atrás deles. Isto é o que chamamos de estar entre a cruz e a espada. Apenas uma nota ao lado: Deus nem sempre nos leva de forma fácil. É por isso que muitas vezes em nossa vida nós apenas não entendemos o que está acontecendo e parece tão injusto. Sabemos que Deus é Deus e certamente não haveria uma maneira mais fácil para Ele fazer o que Ele está fazendo. E ainda assim parece que na vida está tudo difícil. Bem, Ele estava levando-os para a terra prometida, mas sabia que mesmo quando eles chegassem lá, eles ainda iriam ter inimigos e eles não estavam preparados para enfrentá-los. Você acha que só porque eu estou no ministério eu não enfrento inimigos também?
Há pessoas sentadas aqui esta noite que gostariam de ser líder de adoração em sua igreja. Você gostaria de pregar, gostaria de possuir o seu próprio negócio. Há coisas diferentes que queremos, mas você tem que entender que um novo nível significa um novo diabo. Então orar por qualquer tipo de promoção e não estar pronto para enfrentar o que vai vir com ela é pura ilusão. Agora, eu não sabia disso quando Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo. Eu tive que aprender assim como todos temos de aprender. Que o diabo não vai estender no tapete vermelho porque nós decidimos ser salvos, porque decidimos ser cheios do Espírito Santo, porque decidimos começar a dizimar, porque decidimos realmente deixar de ser egocêntricos e viver como um cristão e ser uma bênção para outras pessoas. A qualquer momento que nós fazemos qualquer tipo de progresso, a qualquer hora que nós fazemos qualquer tipo de progresso, agora escute-me, a qualquer hora que nós fazemos qualquer tipo de progresso, Satanás vai dar um passo contra nós para ver se vamos rastejar de volta para o buraco. É por isso que você tem que aprender como se manter no chão e dizer: se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está do meu lado, de quem eu terei medo? E às vezes você tem que estar disposto a defender seu território, até mesmo passar por situações de sofrimento. Sabe, eu tive que sofrer a perda da reputação com pessoas que eu conhecia a fim de fazer o que eu estou fazendo. Eu fui posta para fora da minha igreja. Eu perdi meus amigos porque as mulheres não faziam o que eu estou fazendo há 35 anos atrás. Tudo sobre ter um relacionamento com Deus nem sempre parece bom para a sua carne, mas com certeza vale a pena. Com certeza vale a pena. No final, não perca o seu destino. Não perca o seu destino ordenado por Deus só porque você quer manter-se confortável aqui e agora. Porque se você encontrar conforto para a sua carne, você certamente vai ser miserável em seu espírito. Mas se você vai pelo caminho de Deus, sua carne pode ficar um pouco desconfortável temporariamente, mas você vai ter uma paz e alegria interior que vai compensar. Não existe nada melhor do que conhecer a Deus e saber que você está bem no meio da vontade de Deus para a sua vida. Não há nada que você possa possuir que seja melhor do que isso. Não há nenhuma posição que seja melhor do que essa. Não há ninguém que você possa ter em sua vida que é melhor do que ele. Nada pode nos satisfazer como Deus. Portanto, aqui os israelitas se encontram numa situação terrível. Tinham saído de uma situação terrível para uma terrível situação. Eles olharam para o Mar Vermelho. Eles olharam para trás, o exército egípcio, e a resposta para o seu dilema era voltar para onde vieram. Lamentável. Eles teriam voltado para o que eles estavam acostumados, mesmo que o que eles estivessem acostumados estivesse atormentando, em vez de enfrentar o desconhecido. Há milhões de pessoas que permanecem em situações miseráveis por causa do medo do desconhecido. Nos fortalecemos pela mudança. Somos fortalecidos para enfrentarmos os problemas, para o frescor e a novidade. Nós imploramos por isso, mas nós ficamos petrificados. Você precisa superar o medo da mudança. Só porque você nunca fez algo antes não significa que isso não será algo bom. Então eu quero que você pense sobre a situação em que estavam. Basta pensar no Mar Vermelho à sua frente, o exército egípcio atrás de você, você saiu dessa bagunça no Egito, você foi escravo anos. Agora o que vai fazer? Versículo 13. Moisés disse ao povo: não temais, estai quietos e firmes, constantes, confiantes e encorajados, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis. Estai quietos e vede o livramento do Senhor. A palavra medo significa sair correndo ou fugir. Então, quando nós nos entregamos ao medo, nós sempre fugimos
de algo que devemos confrontar. Deus queria que eles avançassem para o desconhecido. Deus queria que eles ficassem fartos da escravidão, a ponto de dizerem: se eu entrar nesse mar vermelho e me afogar, é melhor do que voltar para onde eu estava. Deus queria que eles fossem ousados e corajosos, e Ele quer que sejamos ousados e corajosos. E Ele disse: fiquem quietos. Eu acho que essa é uma declaração interessante, porque quando a emoção do medo toma conta de nós e as nossas mentes estão pensando uma coisa louca após a outra, a primeira coisa que precisamos fazer é ficarmos quietos e sair da emoção da nossa própria cabeça, checar o coração e perguntar o que Deus está dizendo nesta situação. E talvez alguns de vocês estão nesse lugar agora em sua vida, talvez vocês estão assistindo pela TV, você está neste lugar em sua vida. E você se sente como se estivesse entre a cruz e a espada, você se sente como se estivesse entre o exército egípcio e o mar vermelho. E todas as suas emoções estão fora de controle, sua mente está fora de controle, e você chama os seus amigos que nem sequer sabem o que estão fazendo e pergunta-lhes o que fazer. Que coisa inútil é essa? O que acha que devo fazer? O que devo fazer? O que devo fazer? Você já olhou para eles e eles não sabem o que estão fazendo? Precisamos de obter um pequeno conselho de Deus, precisamos ficar quietos, obter uma palavra de Deus, e então fazer o que nós cremos que Deus está dizendo para fazer. E assim vamos ver a salvação do Senhor, porque Ele irá trabalhar para nós. O versículo 15 diz: o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Eu amo essa parte. Diz aos filhos de Israel que marchem. E você sabe o que? Essa é a palavra do Senhor para você hoje à noite. Vá em frente. Vá em frente. Vá em frente. Não olhe para trás, não volte, não corra de volta, não fuja. Vá em frente. Se você já se decidiu a fazer algo e tem sido difícil e duro, vá em frente. Tenha atitude, não importa o quão difícil seja, eu vou fazer o que Deus me disse para fazer. Não importa quanto tempo leve, eu farei o que Deus me disse para fazer. Não importa o quanto isso me custe, eu vou fazer o que Deus me disse para fazer. Eu estou te implorando para que você percorra o caminho com Deus. Por favor, por favor, por favor, não desista, mesmo que seja difícil. Você veja uma vermelha na sua frente e o exército egípcio atrás de você. Peço-lhe que não desista, mas que prossiga. E seja tudo o que Deus quer que você seja. Faça tudo o que Ele quer que você faça. Assim você pode ter tudo o que Ele quer que você tenha. Então vamos louvar a Deus. Amém? Por favor, por favor, por favor, não! Desista. Eu tinha tanto medo e tanta confusão e tanto tumulto dentro de mim. Agora eu estou tão tranquila e tenho alegria. Eu aprecio cada dia da minha vida. Realmente não faz muita diferença onde eu estou. Eu sou alegre. Eu estava sentada ali pensando como estou tranquila esperando para vir aqui. Que confusão costumava ser. Quer dizer, se alguém que está cansado de confusão e ansiedade, medo e preocupação e todo tipo de tormento, insegurança e toda a bagagem que vem junto com tudo isso, eu quero lhe dizer, Deus não faz acepção de pessoas. Isso não é apenas algo que Deus fez por mim ou por alguns poucos escolhidos. As promessas de Deus são para quem quiser obedecer. Não apenas para os que quiserem a promessa, mas para todo aquele que quiser fazer o que Deus requer que façamos para ter essa promessa. E Deus requer coisas de nós, mas a boa notícia é que você não tem que fazê-lo sozinho, porque qualquer coisa que Ele lhe pedir para fazer, Ele vai lhe dar força para fazer. Se você apenas não fugir disso. Vamos ver Juízes capítulo 7, verso 2. Isso soa como algo que alguém pense que precise para a sua vida.
Talvez você esteja me ouvindo e pensando, cara, eu queria ter planejado vir aqui todo fim de semana. Bem, por que você não muda os seus planos? E apenas volta aqui amanhã pela manhã. Você diz, eu tenho que ir para o trabalho. Talvez você possa tirar um dia de férias. Não diga que está doente se você não está doente. Porque há pessoas que seriam tolas o suficiente para fazê-lo. Eles dizem que estão doentes e mentem para que eles possam vir a uma conferência cristã. Às vezes eu tenho vontade de pegar pessoas e sacudi-las até que tudo esteja solto e caia. Mas se você pode tirar um dia de férias, você pensa, bem, tirar dia de férias para vir e ver essa senhora pregar? Não. Sabe, então você não está com fome suficiente para mais de Deus em sua vida. E eu acho que você vai ter que andar mais uma vez em torno da montanha. Até que você esteja disposto a ser radical e fazer tudo o que precisa fazer. Em Juízes capítulo 7, vemos uma situação interessante. Gideão e as pessoas que estavam com ele, prestes a enfrentar uma grande batalha. E ele tinha 32 mil soldados. Mas Deus lhe disse no versículo 2, o Senhor disse a Gideão, o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em suas mãos. Eu acho que se você está indo para a guerra, quanto mais soldados tiver, mais feliz será. Mas Deus disse, não, você tem muitos soldados para essa guerra. Agora, por que Deus fez isso? Primeiro de tudo, é que quando eles ganhassem, soubessem que era por causa dele, não por causa do número de soldados. Não vou pregar esta mensagem que vale a pena pregar, mas eu tenho outras coisas para dizer. Mas a primeira coisa que Deus disse a ele a primeira coisa que quero que você faça é se livrar de todos que estão com medo. Você não pode fazer muito com um grupo de pessoas medrosas. Durante os anos em que eu estive no ministério e trabalhei direto com as pessoas, não há nada que é mais cansativo do que constantemente lidar com as pessoas que estão inseguras e com medo de tudo, porque você está constantemente tentando movê-las de modo que possam fazer o que deveriam estar fazendo. Então ele disse, a primeira coisa que eu quero que faça é se livrar de todos os que estão com medo. Agora, é muito interessante. Fora dos 32 mil, 22 mil estavam com medo. Isso não é uma boa média. E se nós podemos tomar isso como qualquer tipo de uma fórmula, certamente podemos ver que todos nós precisamos ouvir uma boa mensagem sobre não ter medo, talvez um punhado de vezes por ano. Porque o medo é o espírito mestre que Satanás usa para controlar as pessoas. Existem muitos demônios feios que têm diferentes atribuições, mas eu acredito que o medo é o espírito mestre que o inimigo usa. E como eu disse antes, eu quero que você entenda isso. Deus quer que nós creiamos. Somente creiamos. Para crer não importa o que parece. Para crer não importa quanto tempo leva. Ele quer que mantenhamos a nossa fé nele. Sem fé não podemos agradar a Deus. E quando temos fé, e a fé muitas vezes parece ridícula a propósito, o que quero dizer é que estamos crendo em Deus para fazer algo no natural que parece impossível. A fé sempre abre uma porta para Deus trabalhar. Toda vez que você ora por alguém, você realmente ora com fé, abre-se uma porta para Deus tentar fazer algo na vida dela. Agora, é verdade, eles ainda têm de deixar Deus fazer, mas você precisa orar para as pessoas que têm problemas e orar pelas pessoas que não sabem como orar por elas mesmas. Orar pelas pessoas que estão perdidas, pelas pessoas que não têm suas necessidades atendidas, porque é um mundo cheio de pessoas que não sabem como orar por elas mesmas. Saiba que o ministério de orar por outras pessoas é muito importante, porque cada vez que você o faz sinceramente, dá a Deus um pouco de porta aberta para tentar trabalhar na vida de alguém que não sabe como abrir a porta por si mesmo. O medo, no entanto, é a perversão da fé
por Satanás. Quando temos medo, nós estamos acreditando mais no que Satanás diz do que no que Deus diz. E não queremos fazê-lo. Queremos abrir a porta para que Deus trabalhe em nossas vidas. Um crente em Jesus Cristo só pode ter uma atitude em relação ao medo, e essa deve ser a sua atitude. Eu não vou temer. Eu não vou temer. E se você está tendo um problema com medo, eu quero desafiá-lo a dizer cerca de 100 de vezes por dia em voz alta. E manter-se dizendo isso todos os dias, centenas de vezes, até você achar que está tão valente como um leão. Sabe por quê? Eu incentivo as pessoas a dizer em voz alta o que Deus diz, porque você acredita mais no que você diz de si mesmo do que qualquer outra pessoa lhe diz. Eu posso ficar aqui e dizer a você, você não deve ter medo. E você acredita em mim? Mas se você começar a dizer 100 de vezes por dia, eu não vou temer. Cada vez que você diz isso, vai dar-lhe mais e mais e mais coragem. Aprenda a concordar com Deus. Comece dizendo o que Deus diz e pare de dizer o que o diabo diz. Bem, se nós realmente entendermos o quanto Deus nos ama, então poderemos saber, sem dúvida, que não precisamos viver com medo e podemos começar a enfrentar o medo e... Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Há algumas escrituras com que estamos muito familiarizados. Romanos 8,31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do meu lado, a quem temerei? Cara, quando você cita essa escritura, todo mundo aplaude. Nós gostamos de cantar sobre isso, mas podemos pensar nisso por um minuto? Se Deus é por mim, nós estamos falando de uma pessoa qualquer? Se Deus é por mim, quem será contra mim? O que poderia fazer alguma diferença? E sabe, não há muitas razões que Deus dá na Bíblia pelas quais não devemos ter medo, sabia disso? Você não consegue encontrar 20 razões pelas quais não devemos temer? Há basicamente uma. Não temas, porque eu sou contigo. É isso. Não temas, porque eu sou contigo. Eu sou contigo, eu amo você. Não tenha medo. Eu não posso evitar, eu apenas sinto medo. Veja, isso é o que você tem que entender. Você pode sentir medo e ainda assim não ter medo. Entende isso? Se você entender isso, vai mudar a sua vida. Você pode sentir medo e ainda assim não ter medo. Porque o que sentimos está na nossa carne. Quem somos sai do nosso espírito nascido de novo. E Deus disse, eu não te dei um espírito de medo, mas de poder e amor e uma mente sã. Eu não terei medo. E alguns de vocês possivelmente deixou o medo ditar regras para você toda a sua vida. E você deu desculpas para isso. Eu sou apenas tímida. Esta é a minha personalidade. Não, isso é o diabo. E ele está tentando arruinar o plano que Deus tem para a sua vida. E se Deus diz, não temas, então você pode viver sem deixar que o medo te controle. E não me importa como a sua personalidade é ou quanto tímido você é, você não tem que viver com medo. Amém? Você não tem que temer a nada, nem ninguém. Salmo 118, o Senhor está do meu lado. Eu não vou temer. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Saber que Deus ama você tem muito a ver com viver uma vida livre do medo.
Na verdade, posso muito bem me atrever a dizer até que você tenha não apenas o conhecimento mental sobre o amor de Deus, mas uma verdadeira revelação que Deus ama você. Você não será capaz de lidar com os medos que virão em sua vida. Isso foi certamente o que aconteceu comigo. É incrível como jogamos a palavra amor em cima da igreja e é realmente quase patético o quanto falamos sobre o amor. E o quão pouco realmente sabemos a respeito. De fato, a palavra cristão e amor, se procurar no dicionário grego amar é tudo o que o cristão deve fazer, sabe? Apenas isso. Você ama. Você ama Deus porque Ele te amou primeiro, você recebe o seu amor, ama a si mesmo de uma forma equilibrada e ama outras pessoas. Isto é o que fazemos. Nós amamos. Esse deve ser o tema principal da nossa vida. Conseguir tudo o que queremos do nosso jeito não deve ser o principal tema da nossa vida. O amor deve ser o tema principal da nossa vida. O verso 16, 1 João 4,16. Há um punhado de escrituras na Bíblia que foram muito transformadoras para mim. Eu amo toda a palavra, mas algumas que eu posso dizer, cara, essa foi uma coisa importante e transformadora na minha vida. E essa escritura foi uma delas. Nós conhecemos, entendemos, reconhecemos, estamos conscientes, pela observação e pela experiência, muita revelação aqui. Eu quero que você se agarre a esta. E nós cremos, e nós aderimos, e colocamos fé e confiamos no amor que Deus nutre por nós. O que isso quer dizer? Ele está dizendo que, para realmente conhecer o amor de Deus, é preciso experimentá-lo por nós mesmos. O apóstolo Paulo falou sobre isso também em Efésios, capítulo 3. Ele diz, para que saibais a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus e possais experimentá-lo por si mesmos. Ele disse, é preciso observá-lo. Ele disse, conhecendo este amor pela observação e pela experiência. Agora, eu gostaria de desafiá-lo a fazer um pequeno caderno de notas. A Bíblia, na verdade, fala sobre um livro de recordações que Deus guarda. Eu acho que às vezes é preciso manter um também, onde apenas anotamos as pequenas coisas especiais que Deus faz por nós. Porque muitas vezes tudo o que pensamos é no que Deus não faz por nós. Eu te digo que há muitas pessoas aqui hoje, para quem Deus esteja se mostrando em sua vida. E, no entanto, você perde a maior parte disso, porque você está inconsciente. Ele diz, temos de ser conscientes e cientes do amor de Deus. Por exemplo, esta manhã, eu aprendi a fazer isso ao longo dos anos. É apenas algo maravilhoso. Isso me ajudou mais do que eu consigo lhe explicar. Meu marido veio até mim esta manhã. Dave é um homem muito gentil, ele sabe, ele me elogia regularmente. O tempo todo, Mas esta manhã ele veio até mim, ele colocou os braços em minha volta e disse, seu testemunho estava na televisão esta manhã. E ele disse, eu só quero te dizer, como estou orgulhoso de você, o quanto estou honrado por ser casado com você e o quanto realmente amo você. Colocou os braços em volta de mim, me abraçou e disse, eu acho que você é muito especial. Agora, veja, foi ótimo Deus ter feito isso, que Dave tenha feito isso. Eu realmente gostei de Dave ter feito isso, mas eu também sabia que era mais do que Dave. Eu sabia que Deus estava me amando através de Dave. Eu sabia que parte daquilo era Deus me preparando para vir aqui ministrar para você, porque eu tive um dia especialmente difícil ontem, lidando com algumas coisas de que eu não vou falar, mas foi tremendamente difícil. Deus quer que você comece a prestar atenção no quanto Ele ama você. Em cada pequenina, minúscula coisa aparentemente insignificante que Ele faz por você.
e que você não percebe. Se Deus me dá um bom lugar no estacionamento, eu agradeço. E é assim que você aprende a ter um relacionamento íntimo com Deus. Preste atenção ao que Deus está fazendo em sua vida. Quando você vai em uma loja e você não sabia que eles tinham um cupom, você está tentando comprar algo e o funcionário diz, ou você tem um cupom impresso e você diz, não, eu nem sabia que havia um cupom. Ele puxa um de debaixo do balcão e dá a você um cupom para obter 20% de desconto. Isso é Deus te amando. Agora eu sei que o mundo vai dizer, bem, isso é coincidência. Mas eu não acredito nisso, eu creio que é Deus te amando. Quantos de vocês acham que prestamos mais atenção ao que Deus não faz do que aquilo que Deus faz por nós? Amém? As pessoas querem saber que Deus as ama. Porque o versículo 18 diz, o perfeito amor lança fora o medo. Pois o medo produz tormento. Mas quando você sabe que o único perfeito te ama perfeitamente, completamente, totalmente, incondicionalmente. Sim, eu disse perfeitamente, completamente, totalmente e incondicionalmente. Sim, eu estou falando com você. Eu estou falando com você que está assistindo pela TV. Deus ama todos, mas Ele te ama e você precisa tomar isso como algo pessoal para você. E o que isso significa? Significa que Deus está com você e Ele é para você e Ele tem um bom plano para a sua vida e você não tem que viver com medo. Você não tem que ter medo do passado, medo do futuro, medo da solidão, medo da falta. Porque o medo produz tormento. E Deus não nos chamou para sermos atormentados. Agora, vamos ler o versículo 16 novamente. Eu acho que você vai entendê-lo melhor. E nós conhecemos, entendemos, reconhecemos, estamos conscientes. Veja, não seja inconsciente do amor de Deus. Seja consciente dele. Durante todo o dia. Ó Deus, obrigada por me amar nessa situação. Obrigada, Deus, por esse favor. Obrigada, todo elogio que você receber, agradeça a Deus por ele. Toda vez que alguém te faz qualquer tipo de elogio, você deveria agradecer a Deus. Agradeça a Deus por cada coisa que Ele fizer, e quanto mais você for grato, mais Ele vai fazer. Se você já está realmente reclamando do que tem, para que Deus vai te dar mais para você continuar? Apenas pensei em jogar isso aí. Eu te digo com certeza em uma palavra. Como ela liberta as pessoas. Você sabe que há pessoas que só de ouvirem esta noite que Deus as ama, terão suas vidas mudadas. Porque afinal de contas não é isso que todo mundo quer, amor e aceitação? Queremos ser aceitos como somos e amados, onde estamos. Queremos alguém que fique com a gente e nos ajude a percorrer todo o caminho até o fim. E acredite, e nós conhecemos, entendemos, reconhecemos, estamos conscientes pela observação e pela experiência, e cremos, aderimos, colocamos fé e confiamos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor. Não é algo que Ele faz, que liga e desliga. Isso é o que Ele é. E quem está continuamente em amor, está continuamente em Deus, e Deus está continuamente nele. Agora vamos voltar por um minuto ao versículo 12. Esta é uma outra escritura que foi muito transformadora para mim. Sabe, todos nós queremos estar na presença de Deus. Nós amamos essa sensação, esse sentimento de estar na presença de Deus. Eu li muitos livros sobre a presença de Deus e viver na presença de Deus e habitar na presença de Deus, mas às vezes podemos ficar um pouco excessivamente espirituais e apenas agimos assim. Você o sente? Ele está aqui.
E eu me deparei com isso uma manhã, isso resolveu para mim. Nenhum homem jamais ainda viu a Deus. Mas se nós nos amarmos mutuamente, Deus permanece. Então onde está Deus? Deus está no amor, porque Ele é o amor. E todo amor começa com Deus. Não há amor real sem Deus. Pode haver um sentimento romântico e pegas, mas não o amor real. Deus é amor. E Deus nos ama, e Ele quer que amemos a nós mesmos, e Ele quer que amemos a Ele, quer que amemos as outras pessoas. E a Bíblia diz que devemos aprender a viver e habitar e permanecer no seu amor. Eu sei que isso não é algo que normalmente damos valor, então estamos como... É incrível o que aconteceria se você se levantasse todos os dias dizendo: obrigada, meu Deus, por me amar. Eu te amo. Eu amo a mim mesma. Agora, eu não estou falando de modo egoísta, egocêntrico. Estou falando de como amar o que você é e o que Deus criou você para ser. Se nós realmente soubéssemos que Deus nos amou incondicionalmente... Oh, meu Deus, as coisas mudariam de forma tão tremenda. A preocupação acabaria, a ansiedade acabaria, o estresse acabaria, o medo acabaria, a insegurança acabaria. E tantas coisas se resolveriam por conhecer o amor de Deus. Agora, vamos olhar para o discípulo João por um momento. Esse cara tinha uma atitude absolutamente incrível. João, é claro, escreveu o livro de João. E no livro de João, há 5 vezes que João se refere a si mesmo como discípulo a quem Jesus amava. Agora, eu até tenho a impressão de que ele se referia a si mesmo diante dos outros discípulos. Porque ele disse isso até mesmo para eles. Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Vamos ver as referências. Eu quero que você veja. Vamos começar em João 13, 23. Porque eu te digo, há uma mensagem aqui. Você vai olhar para si mesmo no espelho amanhã de manhã e dizer: Deus me ama. Veja o que Ele faz para o seu dia. Em vez de acordar pensando em conversar com o diabo tudo o que você fez de errado durante toda a sua vida e quão ruim você é, e toda a culpa e condenação. Vamos lá. Você diz: Deus me ama, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Deus tem um bom plano para a minha vida e eu estou esperando que algo bom aconteça para mim hoje. Não faça isso só uma vez. Faça e faça e faça e faça e faça até o diabo ter um colapso. Você tem que ser o tipo de cristão que, quando coloca os pés no chão de manhã, todos os demônios do inferno rastejem de volta para o seu buraco e gritem: eles estão fora da cama de novo! João 13, 23. Quer dizer, eu realmente acredito que é uma grande lição nisso aqui. Um dos seus discípulos, a quem Jesus amava, a quem ele estimava e em quem se alegrava, é João que está escrevendo este livro. Ele está falando sobre si mesmo. Está reclinado ao seu lado, no seio de Jesus. Você sabe, João, ele só ficou assim. Jesus me ama, eu sei que Ele me ama. Agora Pedro, pelo outro lado, estava sempre falando do quanto ele amava a Deus. Vamos lá. Oh, sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sabes que eu te amo. Terceira vez Jesus disse: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Ele diz que o incomodava que Jesus lhe tenha perguntado 3 vezes a mesma coisa.
Sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Mas, na verdade, Pedro foi quem o negou. Não uma, mas 3 vezes. Tudo o que João fez foi falar sobre o quanto Jesus o amava e eles não poderiam matá-lo. Ele viveu mais do que todos os outros discípulos. Disseram-me que eles tentaram fervê-lo em óleo quente, mas não conseguiram matá-lo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É ótimo que você ame a Deus, mas se você não tem uma revelação sobre o quanto Deus ama você não tem nenhum poder. Não deixe que nada o separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada ameaçador, nada iminente, nenhum pecado que você tenha cometido na vida. Não deixe que nada te separe do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte, nem coisas iminentes ou ameaças. Nada em todo o mundo pode me separar do amor de Deus que é encontrado em Cristo Jesus. Não deixe que nada o separe dele. Você ouviu o que eu disse? Não deixe que os seus próprios pecados o separem do amor de Deus. Então ele correu e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus ternamente amava. E disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. João 21, verso 7. E então o discípulo a quem Jesus amava... Você pode se imaginar escrevendo um livro? Quero dizer, o que você acha que aconteceria se eu escrevesse um livro e 5 vezes deste livro me referisse a mim mesma como Joyce, a discípula a quem Jesus amava? Quer dizer, estaria escrito em todas as revistas cristãs que eu poderia ser, possivelmente, uma espécie de herege, uma mulher que era fanática, louca e orgulhosa. E João continua a fazê-lo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. João também foi o discípulo que foi convidado a cuidar da mãe de Jesus. Eu acho que há algo especial nisso também. Ele sabia, por causa da relação amável que teve com ele, que João seria bom para sua mãe. O discípulo a quem Jesus amava. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Incrível, você não acha? Todos digam: Deus me ama. Agora eu quero que você fale com mais convicção: Deus ama a mim. O perfeito amor lança fora o medo. Deus é amor, Ele tem um bom plano para a sua vida, você não tem que viver com medo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está do meu lado, a quem eu temerei? Não temas, porque eu sou contigo. Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Porque eis que estarei sempre com vocês pelos séculos dos séculos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Coisa muito, 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 muito linda. Pai, eu oro para cada pessoa aqui nesta noite que não tem experimentado e sido consciente e ciente do seu amor. Eu não quero que isso seja apenas uma mensagem. Eu estou te pedindo, pelo seu Espírito Santo, para fazer disso uma revelação na vida delas. Uma revelação capaz de tirar o medo de suas vidas e que seja como um começo, uma fundação para essas pessoas não terem que viver com medo. Oro para que este seja um novo dia, um dia de ousadia, um dia de coragem. Um dia de novos começos, um dia para deixar ir o que está atrás, encarar o futuro com coragem. Te agradecemos, Deus, por seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Bem, se nós realmente entendemos o quanto Deus ama nós, então podemos ter a certeza, sem dúvida, que não precisamos viver com medo e podemos começar a enfrentar o medo e viver corajosos.